Tudo bem, fofura? A amniocentese é um exame seguro? Será que toda grávida pode fazer esse teste? Eu sou Camila Carla, mamãe, e nesse quadro Gravidez eu respondo a essas e outras perguntas a respeito disso. Mas afinal, que exame é esse? A amniocentese retira um pouquinho do líquido amniótico para analisar e rastrear se o feto tem alguma doença genética. Além disso, é o único exame que oferece 100% de certeza sobre o sexo do bebê, como eu já falei lá no vídeo como descobrir o sexo do bebê. Lá eu falei só por alto mesmo sobre esse e outros métodos e agora eu vou detalhar. Como é feito esse exame? A amniocentese é um exame bem invasivo. É utilizada a sonda de um ecógrafo para detectar onde o feto está. Para coletar a quantidade necessária de líquido amniótico, uma agulha bem fina é introduzida na barriga da gestante lá dentro do útero dela, mas longe do feto, que é para não ter perigo de atingi-lo, por questão de segurança. A amniocentese é um exame seguro? Sim, a quantidade de líquido retirada não interfere em nada e poucos dias depois o próprio organismo da gestante já repõe o que foi perdido. O líquido amniótico é repleto de células do bebê e só com o líquido que foi coletado já é suficiente para fazer a análise do cariótipo fetal, e é esse teste genético que estuda os cromossomos do feto. A partir de quando pode fazer a amniocentese? Só depois que completar 16 semanas de gravidez, 4 meses. Antes disso é cedo demais e ainda tem o risco mínimo de causar aborto. Melhor esperar mais um pouquinho. Quem deve fazer esse exame? A situação número 1 é a mulher grávida acima dos 35 anos. Antes disso, não precisa. Quanto mais longe dos 35, lá pelos 40, maior a necessidade de fazer a amniocentese, porque quanto mais a idade da gravidinha avança, maior é o risco de alterações cromossômicas no feto. A situação número 2 é a malformação do feto, já detectada lá no exame de ecografia. Essa anomalia genética pode ter origem hereditária, ou então pode ter acontecido depois que a mamãe contraiu alguma infecção, como por exemplo a citomegalovírus, a toxoplasmose ou a varicela. E a situação número 3 é para avaliar a maturidade dos pulmões do feto. Essa é a indicação menos frequente, mas acontece também. Toda grávida pode fazer esse exame? Não. Só quem se encaixar em alguma dessas situações. A amniocentese é invasiva e não faz parte dos exames de rotina da gestante. Assim, não é algo que é para ser feito só por ansiedade. Se não aguenta mais esperar o bebê nascer para saber se está tudo bem, se a curiosidade for maior, converse com o médico. Pode ser que ele passe uma ecografia, que aí já pode ajudar bastante e não é tão invasiva. O que fazer antes da amniocentese? Siga as orientações do médico, continue tomando o polivitamínico ou os remédios como de costume e nada de fazer jejum nem de se acabar de comer. Assim, coma o suficiente para ficar saciada, tá? Assim, antes de começar o procedimento de amniocentese, é feita uma ecografia para saber como é que está a placenta, o líquido amniótico, né, a quantidade, onde tem mais, o tempo de gravidez e também os sinais vitais do feto. O que fazer durante o exame? Relaxe. A agulha utilizada para coletar o líquido amniótico é tão fina que normalmente nem precisa de anestesia. É só a dor de uma leve picadinha. Anestesia só se a mamãe for muito nervosa mesmo. A punção é feita com total higiene e com o controle ecográfico. E quanto de líquido amniótico é extraído? Só um pouquinho, de 17 a 20 ml, que dá quase 2 copinhos desse de remédio. O local escolhido para a extração é onde tem mais líquido e menos placenta, e ainda por cima é longe do bebê e longe da mamãe. A técnica é segura, pouco desconfortável e pouco dolorosa, e leva em torno de 10 a 15 minutos para acabar. Fique tranquila. E o que fazer depois do exame? Repouso total. Nada de esforço físico, nada de sexo até 3 dias depois do exame. É preciso respeitar esse tempo porque o organismo ainda está se recuperando do exame. Assim, é normal que a mamãe sinta um pouquinho de desconforto abdominal parecido com cólica e até mesmo perder um pouquinho de líquido amniótico. É normal, mas precisa de repouso. Procure um médico obstetra se você sentir muita dor abdominal, né, uma dor muito forte, ou se perder muito líquido amniótico ou até mesmo sangue vaginal. E também se tiver febre.
O exame tem algum risco? Sim, por ser um método invasivo, pode causar aborto se for feito antes de 4 meses. Só profissionais bem treinados podem executar esse exame. E quando sai o resultado do exame? Pode demorar de 2 a 3 dias para ter acesso a algumas partes do exame. O exame completo pode demorar em torno de 2 semanas. Isso vai depender do laboratório. E quanto custa? Entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Vai depender do que você acertar com o médico, ou plano de saúde ou laboratório. A amniocentese rastreia com precisão se tem alguma doença genética no feto, porque é um exame próprio para isso. Funciona também como teste de DNA para saber quem é o papai do bebê, muito antes do nascimento acontecer, embora não seja essa a finalidade da amniocentese. E ela acerta 100% para saber qual é o sexo do bebê, mas há outros exames que dá para fazer isso, descobrir, sem ser tão invasivo. Hoje em dia tem muita tecnologia e a gente deve usar a que mais se adequar ao nosso caso, né? Até o próximo vídeo. Beijo!